Napoleão mostra que Ridley Scott está muito acostumado em fazer filmes épicos. Napoleão sendo o filme épico dele mais recente, por assim dizer, já que ele passa durante a Revolução Francesa, um pouquinho depois disso, nas eras napoleônicas. Uma das grandes conquistas de Napoleão, perdão ao trocadilho, é mostrar como Ridley Scott sabe desenvolver personagens em tela. Mesmo personagens historicamente bem acurados, como é o caso de Napoleão, tem uma representação muito fidedigna durante o filme. Mas será que apenas a representação de Napoleão foi validada para poder vender o filme? Napoleão inicia uma das primeiras grandes conquistas do personagem. Já encarando o final da Revolução Francesa, Napoleão aqui tem suas primeiras vitórias contra a Inglaterra. Ridley Scott já inicia o filme de maneira energizada. Em menos de 10 minutos já estamos numa cena de conflito gigantesco, decidindo os avanços franceses contra os ingleses. Assim, o diretor já ganha o espectador nos primeiros minutos. E a partir daí que você já está inserido em todo o contexto do filme, o diretor entrega tudo na mão do protagonista Napoleão, ou nesse caso, interpretado genialmente por Joaquin Phoenix, primeiro filme épico do diretor que não é feito por Russell Crowe. Joaquin Phoenix pega um grande desafio pela frente, interpretar um personagem historicamente extremamente acurado. Você inicialmente acompanha Napoleão tendo decisões com medo, já que seu fiel escudeiro, o cavalo branco de Napoleão, é derrubado na primeira batalha, o que diretamente atinge também o personagem. Joaquin Phoenix dá ao contexto do personagem inicialmente ser um pouco mais medroso e dá até mesmo algumas cenas de galhofa pro personagem, demonstrando que mesmo grande ou não tão grande assim, Napoleão tinha seus medos internos. Com o correr do filme, aí sim, o personagem se torna o controverso Napoleão que já conhecemos. Joaquin Phoenix dá contextos muito mais sutis de grandeza ao personagem. Claro que ao correr do filme teria o estereótipo de síndrome messiânica que Napoleão teria, mas isso demora para ocorrer. Mesmo com o medo inicial, mas Napoleão sempre se coloca como imponente na tela, o que com o correr do filme aumenta ainda mais. Mesmo dos momentos mais tensos e difíceis da vida do personagem, da metade pro filme adiante, ele parece quase nunca se abalar. A única coisa que abala o personagem durante todo o filme é sua esposa. A Imperatriz Josefina, interpretada por Vanessa Kirby, traz a fragilidade que historicamente Napoleão tinha. Vanessa Kirby interpreta inicialmente uma mulher muito mais indecisa e com medos, mas que ao correr do filme se torna ela a manipular Napoleão. As angústias e indecisões da personagem são interpretadas magistralmente por Vanessa. Cenas dela tendo que assinar um documento que ela não quer demonstra completo desgaste que a atriz teve, passando a dor gigantesca que ela está sentindo ao espectador. Ao mesmo tempo que Napoleão demonstra sempre ser o imperador que coloca qualquer coisa atrás das conquistas da França. O diretor sabe trabalhar muito bem com épicos clássicos, desde a época de Gladiador, sabendo concentrar muito bem a hora de ação e a hora de desenvolver o personagem. Em Napoleão, nos momentos de ação, o diretor foca muito mais na destruição de cenário do que apenas sangue jorrando. Chão, geleiras, árvores, casas, tudo destruído. O diretor sabe utilizar muito bem a ferramenta do canhão no filme, sendo ela a principal arma que o diretor dá foco durante o filme. Mas o diretor também traz um trabalho histórico muito bem acurado, desde o uso de cavalaria sendo um dos primeiros filmes a utilizá-la de maneira correta, não sendo o clássico todo mundo vai pra frente com um cavalo na frente que vai dar certo. O diretor estudou muito bem como foram as batalhas de épocas, as estratégias utilizadas por Napoleão. Mesmo quem vos fala não ser o maior historiador de todos, mas é nítido que o diretor prestou atenção para saber como uma batalha do século XVIII e XIX, como elas funcionavam. O problema é que o diretor dessa vez peca a mão em não saber qual hora deve focar em dramas e em ação. O filme, mesmo tendo 3 horas, em alguns momentos parece ser muito corrido. É lógico que a vida de Napoleão não é fácil de colocar em um filme, mesmo de 3 horas, mas o diretor coloca cenas inteiras extremamente importantes de lado apenas para criar o romance entre Josefina e Napoleão. Do momento da coroação de Napoleão a imperador até a sua queda, existe apenas a transição de uma cena. Uma das batalhas mais importantes para o início da queda de Napoleão também é dada em menos de 2 minutos. O diretor sabe não endeusar Napoleão, mostrando claramente em cenas quais eram seus defeitos. O filme muitas vezes demonstra Napoleão como sendo corrupto, mas no momento de demonstrar as primeiras quedas de Napoleão, o filme dá uma bela corrida. Mesmo sabendo da grande atriz Vanessa Kirby que Ridley Scott tem em suas mãos, mas o excesso de romantismo barato acaba pagando o preço por 3 horas de filme. Nos momentos que você se pega olhando no relógio, são justamente nas interações de romance brega que os dois têm, Napoleão e Josefina. Mas tudo isso é perdoável graças a uma excelente cena final de batalha com Napoleão.
o diretor pede perdão ao espectador nos momentos finais. Como fator histórico, como o filme tem alguns problemas em correr em algumas cenas, alguns leves pecados são dados justamente à narrativa que é construída. Como já dito, momentos importantes são reduzidos a apenas 2 cenas, mas nada que tire o brilho de uma suposta biografia que Napoleão merecia, inclusive. Ridley Scott tem um excelente material fonte para trabalhar e ele claramente teve o carinho de estudar tanto como o personagem funcionava, quanto como guerras de 3 séculos atrás também funcionavam. Juntando tudo isso na interpretação genial que Joaquin Phoenix teve, o que provavelmente garantirá uma indicação ao Oscar desse ano, e você terá um dos grandes filmes históricos que estão sendo lançados esse ano. Grandes diretores lançando as suas biografias, talvez a mais fraca das 3 que foram lançadas esse ano, mas claramente não menos importante. O fator ação que o diretor sabe conduzir é uma das coisas que ligam muito bem o filme ao público. Quando ele está cansativo, o diretor joga uma bela cena de ação e você volta ao filme. Com certeza não é o melhor filme do diretor, mas com certeza também está entre o top 3 dele. Não que eu tenha assistido todos os filmes do Ridley Scott, aliás, ele lança um filme por ano e isso é muito cansativo pra mim. Mas e você? Já foi conquistar o Paraguai hoje? Deixe seu like, seu compartilhamento, deixe seu comentário. Lembrando que o que você comentar pode se tornar um vídeo no futuro. E valeu!